Capítulo 981. Pai perturbado. Shiger tem um sentido divino mais forte, então ele deveria tê-lo sentido antes do Ragnarok. Mas ele está fingindo não saber sobre eles. Isso significa que ele está brincando com o Ragnarok. Ragnarok decidiu então que não seria enganado. Shiger manteve seu olhar de inocência e recusou-se a admitir. Ele até implorou a Ragnarok: por favor, confie em mim, não sei nada sobre isso. Ragnarok não discutiu mais. Ele ficou em silêncio e contemplou suas opções. Ele não pode correr e está fraco, então está à mercê de Shiger. A única coisa que ele pode fazer é cometer suicídio. Ele disse para se animar. Não seria tão ruim. Não serei o primeiro clone a falhar em sua missão. A Legião-7 nem reencarnou corretamente e foi escravizado. Pelo menos eu reencarnei na raça em que deveria reencarnar. Eu vou morrer, mas posso reencarnar novamente. Legion-7 não pode, pois ele ainda é um escravo. Ele está pronto para cometer suicídio e morrer. Legion-1 tem um limite no número de clones ou corpos principais que ele pode ter devido à quantidade de canais de alma que Galdira construiu como transcendente. Portanto, sua morte abrirá um espaço que a Legião-1 poderá usar para criar outro clone. Então ele reencarnará novamente. Ele terá falhado em sua missão atual e precisará começar de novo em outro lugar, mas ainda é melhor do que estar no lugar da Legião-7. Shiger observou o silêncio de Ragnarok com dor visível em sua expressão. Ele não está fingindo estar ferido. Ele fica magoado porque seu filho pensa que ele está tramando algo sinistro. Este seria o momento em que ele se uniria ao filho e então eles seriam felizes para sempre. Então ele está muito zangado com a causa da desconfiança em seu filho. Essa raiva finalmente teve espaço para desabafar quando vários vampiros apareceram muito perto deles. Eles cercaram ele e Ragnarok. Ele viu como deveria ser e entendeu por que Ragnarok pensaria que ele estava brincando com ele. O que você está fazendo aqui, Malekith? Ele perguntou com um rugido irritado. Ele não precisava rugir. Na verdade, ele não precisou gritar para transmitir sua pergunta. Um uso silencioso de seu sentido divino é mais que suficiente para transmitir sua pergunta. Mas ele está muito zangado. Então ele deixou isso claro rugindo de raiva. O líder deste bando de vampiros se apresentou. Ele não parece perturbado pelo rugido de raiva. Seu rosto permaneceu impassível enquanto ele estava na extremidade oposta de Shiger, então Ragnarok estava no meio deles. Malekith tem orelhas longas e pontudas de elfos. Ele tem pele de porcelana branca e cabelo verde, o que indica que ele era um elfo da floresta antes de se tornar um vampiro. Transformar-se em um vampiro branqueou sua pele do tom verde, mas seu cabelo manteve sua cor original. Esse cabelo dele também é muito comprido, estende-se até os pés. Ragnarok observou este novo vampiro com cansaço. Ele tem todos os recursos necessários para identificá-lo como um vampiro. Existem os olhos vermelhos e as presas. O mais importante é a aura de morte que envolve o vampiro. Esta aura está muito forte agora. Malekith não é alto comparado a Shiger. Mas ele é mais alto que Ragnarok, com 8 metros de altura. Isso é o dobro da altura dele. Portanto, Ragnarok é compreensivelmente cauteloso. Malekith mostrou suas presas para Shiger. Ele tem 4 presas brancas em forma de gema que brilham, o que indica que ele vem da linhagem pulcritude dos vampiros. É por isso que a cor do seu cabelo foi mantida depois que ele se tornou um vampiro. Cada vampiro aqui vem da linhagem pulcritudo. Eles vêm em cores e tamanhos diferentes, mas são todos lindos como seu ancestral. Malekith falou languidamente: não seja rude, Conde Shiger. Eu apreciaria se você me chamasse pelo meu título. Eu sei que você vem de uma raça atrasada e feia, mas a cortesia é uma coisa muito importante na sociedade moderna. Você deveria aprender algumas maneiras. Shiger ficou ainda mais agitado com o insulto sutil. Ou é que Malekith não se importa por estar zangado ou que Malekith não percebe que está zangado. De qualquer forma, seu rugido de raiva foi desperdiçado. Shiger rosnou e mostrou suas presas negras.
Responda minha pergunta ou nada me impedirá de despedaçar você agora. Malekith fez uma careta. Ele não deixa transparecer seu medo por Shiger, mas entende que precisa responder a pergunta ou Shiger irá atacá-lo. Salvar a aparência e parecer bem para seus subordinados não o salvará então. Então ele disse, você deveria ser grato a mim e ao Supremo da Carnificina por pedir a minha senhora para mantê-lo seguro. O que é isso? Shiger perguntou a voz em sua cabeça. O deus demônio assistiu ao show em silêncio e feliz. Foi inicialmente depois do Ragnarok e só dele. Quem teria pensado que Shiger encontraria um imperador? É porque a cadela branca é muito fraca e não gosta da morte. Isso criou uma bênção para o deus demônio. Shiger é a estrela da sorte do deus demônio. Ele ajudou o deus demônio a encontrar 2 modelos muito rapidamente. Mas o deus demônio não pediu a Shiger para transformar o imperador naquela época. Ele sabe que Shiger não iria querer, mas ele também não precisa de Shiger para ajudar a transformar o imperador porque já tem alguns vampiros por perto que farão as honras. Em vez disso, permitiu que Shiger encontrasse seu filho, que é o principal alvo do deus demônio, rapidamente. Isso permitiu que suas maquinações para Ragnarok entrassem em ação. Alguns desses vampiros finalmente subiram ao palco que era destinado a eles. O deus demônio não pode atingir o Ragnarok diretamente e também não pode agir contra o Ragnarok indiretamente. Mas a definição de indireto é complicada. Pedir a outros vampiros para irem atrás do Ragnarok sem que o Carnid vá atrás do próprio Ragnarok é certamente uma ação indireta contra o Ragnarok. Mas há uma lacuna. Fim do capítulo. Capítulo 982 O plano para Ragnarok, lado negro. O deus demônio respondeu à pergunta de Shiger. Eu estava preocupado com você, então disse a alguns vampiros para segui-lo em busca de proteção. Pedir a outros vampiros que reforcem Shiger e o mantenham seguro certamente não é agir contra Ragnarok de forma indireta ou direta. Afinal, o deus demônio tem o direito de ordenar que seus vampiros cumpram suas ordens, desde que não os envie atrás do Ragnarok. O deus demônio está apenas protegendo seu patrimônio. É permitido fazer isso. O fato de Shiger estar próximo do Ragnarok e, portanto, tornar os outros vampiros próximos do Ragnarok é apenas uma coincidência. Também será uma mera coincidência que nada tem a ver com o deus demônio se um desses vampiros se interessar e decidir transformar Ragnarok sem ser cutucado ou influenciado pelo deus demônio. Tudo será uma infeliz coincidência. Foi isso que o deus demônio planejou. É pedir aos outros vampiros que vão atrás do Ragnarok sem pedir aos outros vampiros que vão atrás do Ragnarok. Não é indireto, portanto não quebra o juramento. É um deus demônio que gosta de fazer negócios. Parte da razão pela qual gosta de acordos é conseguir o que quer sem usar violência, enquanto a maior parte é o prazer que obtém ao tirar vantagem das lacunas nos acordos. Certamente não se pode pedir ao deus demônio que pare de pedir a seus vampiros que façam coisas apenas por causa das outras consequências de suas ações ou dos danos colaterais que podem ocorrer ao longo do caminho. Mesmo que lhe pedissem, certamente não se pode pedir ao deus demônio que não cuide de seus bens. Isso é simplesmente duro. Um bom empresário não fará tal juramento. E o deus demônio é um ótimo empresário. Melhor ainda, o deus demônio é um demônio e não um homem. Por que você não me contou sobre isso? Shiger perguntou. O deus demônio mentiu, foi apenas um reforço no caso do pior. Você não pensou nisso e não apreciaria se não fosse necessário, então guardei para mim mesmo. Não contou a Shiger sobre esse favor especial de pedir a outros vampiros que o protegessem. Shiger não entenderia e não apreciaria a gentileza que o deus demônio está demonstrando, então ele não precisa saber. Tudo o que Shiger precisava saber era onde Ragnarok estava e tudo o que ele precisava fazer era continuar perseguindo seu filho e encontrá-lo. Shiger ficou surpreso, mas não estava com raiva. Ele se sentiu grato, na verdade. Ele começou a dizer, isso é bom. Tenho certeza de que posso resolver algo com o pulcritude primogenitor. Estou grato por você cuidar do meu. Ele parou quando ouviu o que Malekith disse a seguir, HMM.
Este Warog é especial. Ele é o verme mais poderoso que já vi. Ele também está lindo. Shiger gritou com ele. Não tenha ideias, seu pervertido. Esse é meu filho. Oh, Malekith disse surpreso. Então ele começou a sorrir. Ele disse, é mesmo? Eu não teria pensado assim. Quem poderia imaginar que uma coisa tão bonita pudesse surgir de uma coisa feia? Shiger deu um passo à frente ameaçadoramente. Sim, é verdade. Então recue. Malekith não recuou. Em vez disso, ele se adiantou para avaliar melhor o Ragnarok. Ele tem um lindo pelo branco e exuberante. Quero passar minha mão por ele. Tenho certeza que será emocionante. Malekith disse com saudade. Shiger ameaçou. Bem, você não pode. Eu vou drenar tudo o que você é se você tocá-lo. Malekith assentiu como se entendesse. Ele ergueu as mãos e recuou. Minhas desculpas. Ira de Shiger diminuiu um pouco. O gesto de rendição o acalmou, então ele continuou. Agradeço por você olhar para fora para mim. Tenho certeza de que podemos chegar a algum tipo de entendimento sobre a compensação que... Malekith interrompeu. Ele disse, eu já me decidi. Eu o escolhi como meu prêmio por ter vindo protegê-lo. Os olhos de Shiger se contraíram. Ele rugiu de raiva, você não pode escolhê-lo para nada. Ele é meu lugar e mostrar a ele quem é superior aqui. Malekith recuou imediatamente. Ele tem medo de Shiger, embora ambos sejam contados. É porque Shiger é um vampiro ancestral com acesso quase infinito ao poder do sangue do deus demônio, enquanto ele obtém um acesso limitado, e uma pequena quantidade de poder de sangue de sua criadora, Senhora Pulcritudo. Ele sabe o quão aterrorizante é a Senhora Pulcritudo, então ele não pode subestimar Shiger. Também é importante notar que Shiger representa o criador da linhagem devoradora. Sua linhagem é terrivelmente forte e temida entre outros vampiros. Portanto, o próprio Shiger será uma força terrível a ser enfrentada. Afinal, ele é o primogenitor. Malekith tem muitos motivos para temer Shiger. Ele não teria irritado Shiger, não importa o quanto ele odiasse Shiger, a menos que tivesse algo que aumentasse sua confiança. Ele trouxe aquela coisa agora em seu momento de necessidade. Uma mancha de sangue apareceu na frente dele. Também apareceu bem a tempo ou Shiger o teria despedaçado. Shiger parou quando o documento de sangue apareceu. Apareceu bem na frente dele. Ele está a apenas um braço de distância de Malekith, mas parou para ler o mandado de sangue. O escrito de sangue é uma folha de papel vermelho sangue com palavras escritas com sangue dourado. É um contrato vinculativo emitido pelo próprio Deus Demônio. Esta não é a primeira vez que ele vê algo assim. Ele assinou uma vez quando se tornou um vampiro, então está familiarizado com isso. Os olhos do Shiger encolheram quando ele leu. Malekith parecia ter recuperado a confiança. Ele recuou um pouco da mão estendida com garras de Shiger antes de falar. A escritura de sangue diz que a ancestral Pulcritudo deveria enviar alguém para protegê-lo e em troca, ela pode reivindicar algo seu. Então eu reivindico este seu filho em nome dela. Fim do capítulo. Capítulo 983 de versão com Ragnarok. Você fez isso? Shiger perguntou a voz em sua cabeça. A voz respondeu sem culpa, eu poderia ter dito que ela pode pegar algo seu, seja lá o que for. Shiger fez uma careta e produziu seu próprio documento de sangue. Ele sacudiu o mandado de sangue em Malekith e disse, você tem que escolher outra coisa. Este mandado diz que o Deus Demônio não tem nenhum poder sobre meus entes queridos, filho. Malekith suspirou. Estou chocado que tal linguagem grosseira venha de você. Eu preferiria que você chamasse nosso ancestral comum de Supremo da Carnificina. Shiger disse na cara dele, eu não me importo com o que você prefere. Eu digo e faço o que eu quero. Agora saia antes que eu realmente vire você do avesso. Oh, rosto de Malekith endureceu. Shiger é de uma raça inferior que está abaixo dos elfos da floresta, então ele tem desdém por Shiger. Depois, ao ciúme que ele tem por Shiger ser um vampiro ancestral, com medo de Shiger, apesar de seu ódio, mas Shiger levou as coisas longe demais agora.
Então ele disse, não se trata do que eu quero. É sobre o que minha senhora quer. Certamente você honrará os desejos dela. Estou aqui em nome dela, afinal. Shiger não percebeu a armadilha em que estava caindo até agora. Ele ainda gritou para Malekith, eu não me importo com nada disso. Ele é meu filho e você não pode levá-lo, não importa o que aconteça. Malekith sorriu imediatamente. Seu sorriso se espalhou amplamente. A situação passou de uma simples questão de compensação que pode ser resolvida com alguns lanches e conversas diplomáticas. Malekith trouxe isso com sucesso para o domínio da honra e Shiger mordeu a isca ao menosprezar a honra de um vampiro ancestral. Malekith já fez o pedido, então ele não pode mais voltar atrás ou a honra de seu ancestral será ainda mais prejudicada. Seu ancestral não precisa temer um jovem vampiro ancestral, então ele não deve recuar neste conflito. Os mandados de sangue não são mais necessários. A força está prestes a entrar em jogo. Ele disse a Shiger, lamento que você se sinta assim. Minha senhora passou por muita coisa para garantir sua proteção. É demais para ela pedir por seu filho. Você se recusou a dar a ela o que é devido a ela. Você chegou ao ponto de desconsiderar sua honra. Essa é uma ofensa que não posso encarar levianamente. Shiger se acalmou imediatamente quando ouviu a acusação. Ele aprendeu o suficiente sobre a sociedade recatada e adequada dos vampiros nos últimos anos para saber que está pisando em gelo frágil. Ele tentou amenizar a situação. Eu não desconsiderei a honra dela, eu só disse que ela pode ter outra coisa. Mas Malekith não aceitou nada disso. Ele é como um cachorro com um osso. Ele não vai desistir até que se divirta bastante com isso. Ele se dirigiu aos vampiros com quem veio, todos vocês ouviram o que ele disse. Viemos até aqui por causa dele, mas ele é muito egoísta para nos dar o que pedimos. Ele até desconsiderou a honra de nosso ancestral. Tenho certeza que você se lembra que eu argumentei contra vir aqui para salvar esse conde egoísta e ingrato quando nosso ancestral me pediu durante o tribunal para viajar atrás dele. Eles se lembram claramente de tal evento. Malekith foi muito veemente em se opor ao resgate. Ele teria falado sobre isso mesmo se não fosse ele quem o primogenitor está enviando na missão. Mas ele estava ainda mais motivado para agir contra Shiger, já que foi ele o escolhido para ir para o norte gelado e árido. Malekith continuou maliciosamente, é uma pena que eu estivesse certo, mas não posso deixar nosso ancestral ser envergonhado também. É por isso que pegaremos aquele lindo Orog branco ou morreremos tentando. Os vampiros não disseram nada. Eles estão imóveis como estátuas desde que essa conversa começou. Eles permanecem imóveis agora, mesmo depois de ouvirem essa declaração. Mas seus olhos brilharam com uma luz vermelha. É tudo o que Shiger precisa saber que todos estão de acordo com Malekith. A honra de seu ancestral foi questionada e eles têm que defendê-la. Shiger percebeu que estava em apuros tarde demais. Malekith zombou dele. O que você fará agora, poderoso vampiro ancestral? Então ele lambeu os lábios e disse, nós o teremos de uma forma ou de outra e faremos questão de aproveitá-lo muito bem, goste depois de algum tempo. Você ficará surpreso com o quão adaptáveis os seres vivos são. O rosto vermelho de Shiger teria empalidecido se ele tivesse sangue para perder nos vasos sanguíneos do rosto. Ele é forte, mas está sozinho e há centenas deles. Eles podem sobrecarregá-lo com números. Ele não conseguirá se defender e também defender o Ragnarok. Isso significa que eles obterão o Ragnarok dele. Ele é da opinião de que todo vampiro é um pervertido. É porque eles não fazem distinção entre os sexos no que diz respeito às atividades sexuais. Ele acha isso abominável como um Orog, mas os vampiros do pulcritudo vão longe demais. Eles usam animais, partes de plantas e coisas inanimadas em suas atividades sexuais, desde que sejam bonitos e prazerosos. Ele viu o que eles adoravam fazer no passado. A memória de milhares de vampiros se contorcendo e girando em uma orgia de carne nunca sairá de sua mente. É horrível para ele pensar no que farão com Ragnarok se colocarem as mãos nele. Ragnarok não poderá recusar as ordens de quem o transformar em calouro.
Seu pobre filho com um grande futuro ficará danificado de forma irreconhecível. Fim do capítulo. Capítulo 984 Opções do Shiger. 3 opções apareceram na mente de Shiger. Eles são sua única maneira de sair dessa situação complicada. Ele olhou para Malekith e disse: Você tem certeza disso? Você vai se arrepender se não recuar. Posso garantir isso. Malekith zombou. Talvez sim, mas você certamente sentirá dor agora e acho que será muito prazeroso. Isso não funcionou, então deixa 2 outras opções. Shiger já tentou aproveitar sua imortalidade para fazer Malekith recuar, mas não funcionou. Parece que Malekith está pronto para jogar a cautela ao vento em favor da gratificação de curto prazo. A segunda opção é matar Ragnarok e poupá-lo do destino horrível com Malekith. Tudo bem, você venceu, mas vou me certificar de que você se arrependa disso. Shiger disse então que se afastou de Malekith. Ele voou para Ragnarok e o agarrou. Malekith não disse nada nem se mexeu. Ele apenas ficou lá e observou as ações de Shiger. Ele está gostando do que causou e quer ver mais. Por favor, faça o meu dia e corra. Malekith pensou consigo mesmo. Ele quer que Shiger corra. Isso tornará tudo ainda mais agradável. Não há nada mais divertido do que perseguir um vampiro ancestral. Na verdade, ele não quer Ragnarok. Ele só o está usando para chegar até Shiger, seu pai. Ele também não quer morrer. Portanto, ele não iniciará a luta com Shiger, apesar de toda a sua conversa sobre defender a honra de seu ancestral. Seu principal objetivo é humilhar Shiger e ele prefere fazer isso sem lutar. A questão é que ele terá que lutar se Shiger iniciar uma luta. Ele não pode retirar o que já disse, então ele preferiria que Shiger corresse. Então ele viu Shiger pegar Ragnarok pelo braço. Ragnarok não fugiu. Ele já está cercado, então escapar não é possível. Ele sorriu para seu pai. Eu acho que você não pode me proteger. Na verdade, você é ruim para mim. Eu sempre me meto em mais problemas quando você está por perto. Shiger suspirou. Acho que você vai me odiar mais depois disso. Oh, acho que te odeio mais do que em. As palavras de Ragnarok ficaram presas em sua mente. É porque algo está esmagando sua garganta. Aconteceu tão rápido que seu pescoço foi torcido e Shiger o mordeu. Ele sentiu quando 8 presas afiadas perfuraram a carne de seu pescoço e então ele não sentiu nada além de dor. Isso, ele ainda está ciente de tudo o que está acontecendo ao seu redor, mas seu corpo parou de responder a ele. Ele caiu do céu, então Shiger o pegou nos braços, onde ele começou a ter espasmos violentos, do meu corpo. Ele pensou em pânico. Ele precisa controlar a energia dentro de seu corpo para fazê-lo perder o controle e cometer suicídio. Ele perdeu o controle de seu corpo, então não pode cometer suicídio da maneira tradicional. Ele ainda pode cometer suicídio. Ele só precisa convocar o domínio da Legião 1. O poder do domínio irá fraturar sua existência e matá-lo. Então ele se acalmou após o momento inicial de pânico. Ele começou a planejar depois que se acalmou. Ele ficou ganancioso. Eu me pergunto como isso funciona. Ele quer saber como os vampiros são feitos e qual é a sua fonte de poder. Ele quer saber como as raças são criadas e obter dicas sobre o poder das leis supremas. Tudo porque ele não quer desperdiçar sua reencarnação. Qualquer informação que possa ser útil para Lydian será bem-vinda, mesmo que ele tenha que trocar sua vida por ela. Neste ponto, a Legião nunca experimentou uma lei suprema. Ele é o primeiro clone a entrar em contato com ele, então Lydian não sabe que é muito perigoso entrar em contato com um deus-demônio de alguma forma. Sua experiência, juntamente com o encontro de Soverik com o primeiro sábio, informou a Legião sobre o perigo das leis supremas. Lydian ficou mais curioso sobre isso, mas tomou precauções quando Soverik iria participar do Índice Unificado de Habilidades. Sua experiência também deixou a Eternos pronto para cometer suicídio para preservar a Legião. Isso é tudo no futuro. Mas atualmente, Ragnarok, em sua ignorância, decidiu esperar até que não tenha outra escolha a não ser cometer suicídio para fazê-lo.
Ele voltou sua atenção para seu corpo para entender o que estava acontecendo com ele. Um poder estrangeiro entrou em seu corpo. É de uma existência mais elevada do que qualquer conceito. Este poder é tão forte que é quase inviolável. O poder da carnagem entrou em seu corpo através daquela única mordida. Depois começou a trabalhar na modificação de seu corpo. Não enfrentou qualquer resistência em sua tentativa. Afinal, está no mesmo nível de uma falsa lei da ordem. Mesmo que a lei suprema não tenha entrado em seu corpo ou atuado diretamente sobre ele, o poder da carnagem se manifestou através do poder do sangue. Seu corpo não poderia resistir a esse poder mesmo que quisesse, mas seu corpo não resistiu a tudo. Seu corpo fez o oposto. Este poder não precisava coagir ou forçar seu corpo a aceitá-lo ou a se adaptar a tudo isso. Seu núcleo atraiu o poder do sangue com avidez e boa vontade enquanto seu pelo branco ficava vermelho. A lei de devorar dentro de seu núcleo é responsável pela força de atração ativa. Ele puxou avidamente o poder do sangue. O poder do sangue entrou em seu núcleo e se encontrou com o conceito emergente dentro dele. Foi a lei da vida que garantiu 100% de compatibilidade com o poder do sangue. Portanto, não houve necessidade de forçar seu núcleo a aceitar e se adaptar à força invasora. O poder começou a mudar seu núcleo. Primeiro, seu núcleo ficou saturado com o poder do sangue. Então a lei da vida foi substituída e transformada na lei do sangue. Enquanto isso, a lei da devoração absorvia o suprimento de poder do sangue sem preconceito ou restrição. Fim do capítulo. Capítulo 985 Verdadeiro ou falso, ordem ou caos. Portanto, esta é uma lei falsa de uma lei suprema falsa. Ele disse em compreensão, deve ser uma falsa lei do caos. Certamente não se comporta como a verdadeira lei da ordem que Hélios encontrou. Sua compreensão do mundo mudou. Assim como existe uma verdadeira lei de ordem e muitas leis de ordem falsas, que são leis supremas, existem leis verdadeiras e leis falsas, que são derivadas da verdadeira lei de ordem e da falsa lei de ordem, respectivamente. A autenticidade das leis não determina a sua força ou poder. Apenas determina sua origem. As verdadeiras leis vêm do universo vazio através da verdadeira lei da ordem, enquanto as falsas leis vêm das falsas leis da ordem. E assim como existe uma lei da ordem e suas falsas contrapartes, também existe uma lei do caos e suas falsas contrapartes. Ragnarok estava ciente disso, mas nunca viu as leis supremas em ação além dos encontros de Hélios e Aeternos. Sua situação atual é diferente da deles porque Lydian não sabia que o caos também tinha suas falsas contrapartes. O pecado da carnificina é uma falsa contrapartida da lei do caos. É uma lei suprema que se expressa como o poder do sangue. O pecado da carnificina é capaz de criar leis falsas como a lei do sangue, mas precisa que a lei da vida esteja presente no alvo. É porque carnificina é o meio entre a vida e a morte. Precisa de vida para se converter à morte. Sem vida, não pode haver carnificina. É por isso que outras raças além dos elfos não são suscetíveis à praga do vampirismo. Ragnarok observou essas mudanças com um leve medo. Parece que é assim que todas as formas de leis supremas funcionam. Elas estão sempre tentando substituir a existência de alguém, não importa se são verdadeiras ou falsas, ordem ou caos. Elas são incrivelmente perigosas. Ele sabe o que está acontecendo consigo mesmo. Ele está sendo transformado em um vampiro. É uma coisa gloriosa e bela a maneira como o poder do sangue está sobrescrevendo sua existência. Também é algo assustador porque ele sabe o que acontece com os vampiros novatos. Eles não têm vontade própria. Eles têm que obedecer aos seus superiores. Acho que deveria cometer suicídio agora, quando puder. Ele pensou para si mesmo. Ele percebeu que uma lei suprema é muito perigosa, especialmente aquela que pertence a um deus-demônio. A lei suprema não atua diretamente sobre ele, apenas seu derivado, o poder do sangue, atua sobre ele através de Shiger. Mas ele não está disposto a esperar que as coisas piorem. Ele pensou que sua curiosidade havia sido saciada, mas houve outra mudança.
Isso fez com que ele atrasasse seu suicídio. Nenhum vampiro até hoje teve uma habilidade divina baseada em devorar. Os outros Worogs não contam porque sua habilidade divina é incompleta. Em uma situação normal, aqueles expostos ao poder do sangue através de uma mordida terão seus corpos forçados a se transformar. Eles se tornarão vampiros se forem compatíveis com as mudanças. Suas almas serão forçadas a aceitar a marca da carnificina e serão modificadas à força por ela. Mas ele tem uma habilidade devoradora. É também aquele que foi modificado com sucesso pelo poder do sangue e também se encheu dele até a borda. As leis em seus conceitos foram alteradas, então seu conceito mudou. O próximo passo para isso é a evolução. Como ele não está no controle de seu corpo e há muito poder sendo fornecido a ele, sua habilidade divina decidiu prosseguir com essa evolução agora mesmo. Sua habilidade divina iniciou o avanço para a transcendência sem ele. Mas a transcendência precisa de sua alma. Então ele foi forçado de volta ao seu corpo. Isso é notável. Então isso também pode acontecer? Ele disse maravilhado. Ele finalmente ganhou o controle de seu corpo, mas não consegue mais interromper o processo. A descoberta começou. Ele tem que avançar agora e fundir sua alma com o poder do sangue. Sua existência ficará ligada ao Deus Demônio para sempre. É algo que ele não pode permitir que aconteça. Ele imediatamente rejeitou a marca do pecado quando esta tentou se apegar à sua alma. Eu prefiro morrer, ele pensou para si mesmo. Ele não conseguiu impedir que seu corpo o traísse, mas o mesmo não acontece com sua alma. Sua alma é seu domínio pessoal e ele tem controle total e completo sobre ela. Ele preferia morrer a ter sua alma subjugada pelo Deus Demônio, então resistiu à fusão com a marca da carnificina. Sua recusa levou a efeitos prejudiciais imediatos. Seu corpo começou a desmoronar por causa da rejeição da alma. A ligação entre corpo e alma estava sendo cortada. Ele vai morrer em breve. Acho que está na hora. Ele pensou consigo mesmo com um encolher de ombros mental. Não terei me matar. Isso também é bom. Então ele se perguntou para si mesmo: o que acontecerá se eu morrer assim? Serei como a Legião -7 ou retornarei para a Legião 1? Ele ficou curioso novamente. Até mesmo outros, os clones estão curiosos. Eles querem saber se a situação da Legião -7 é única ou se é possível para cada clone. Ele decidiu ter uma morte natural para confirmar isso. A ignorância é uma bênção. O corpo previamente modificado de Ragnarok começou a desmoronar nos braços de seu pai, então ele perguntou a Ragnarok: não consigo entender por que a resistência. A voz em sua cabeça respondeu com uma calma sem precedentes: parece que seu filho tem uma vontade muito forte e uma alma muito poderosa. Ele prefere morrer a se tornar um vampiro. Ragnarok, aceite as mudanças. Torne-se um vampiro e poderemos permanecer juntos para sempre. Shiger implorou a seu filho. Ragnarok se esforçou para dizer: foda-se. Fim do capítulo. Capítulo 986. Eu dou e tiro. Shiger começou a chorar. Por favor, não morra. Eu não quero perder você. Ragnarok não disse mais nada. Ele não pode de qualquer maneira. Seu novo pelo vermelho ficou ensanguentado enquanto sua pele rachava e sangrava. Seu corpo começou a amolecer como borracha. Então sua carne espessa e elástica começou a se liquefazer. Ele estava sangrando por toda parte, incluindo pele, olhos e boca. Parece que ele está derretendo em sangue. É ainda pior do que parece porque ele está vivo apesar de tudo. Esse garoto está levando as coisas longe demais. Ele é muito teimoso. O Deus Demônio rugiu de má vontade. Queria ficar tranquilo com tudo, mas é o mais agitado daqui. É ainda mais agitado que Shiger e se preocupa mais com Ragnarok do que Shiger. Quer que Ragnarok viva e se torne seu campeão. Todos os seus esquemas e orquestrações levaram a este momento, mas ele será desperdiçado por causa da teimosia de um menino. Eu entendo sua resistência. Ele não quer se tornar uma abominação como seu pai. Ele não quer se perder como eu me perdi. Shiger disse em meio às lágrimas. Eu entendo que ele quer glória na morte.
Estou disposto a deixá-lo ir. O Deus-demônio gritou em sua cabeça. Cale a boca, seu fracote. Você está sempre chorando como um perdedor. Você não tem utilidade para mim. Estou resolvendo as coisas com minhas próprias mãos. Shiger ficou surpreso com a explosão. Ele não achava que o Deus-demônio se importasse com seu filho. Mas ele quer morrer. Eu digo que devemos apenas aceitar isso e seguir em frente. Ele sentiu uma dor no coração no momento seguinte. Seu coração morto e imóvel de repente se contraiu dolorosamente. O que você está fazendo? Shiger exclamou em pânico e dor. Seu peito brilhava com uma luz vermelha que parecia vir de dentro dele. Seu torso tornou-se translúcido para que a luz ficasse mais brilhante. Um objeto redondo podia ser visto em seu peito. É a fonte de luz que vem de dentro dele. É também o seu coração. Você sobreviveu ao seu uso, sua criatura estúpida e ignorante. Eu não preciso mais de você. O Deus-demônio disse a ele. Shiger deixou cair seu filho peludo no chão. Ele agarrou o peito quando caiu no chão também. Mas você me prometeu poder. Você não pode tirar isso de mim. Você não deve. O Deus-demônio zombou. Eu prometi e dei-lhe poder. Eu dei a você e posso tirá-lo. Eu sou Deus. Não há nada que possa me impedir de tirar meu poder e entregá-lo a outra pessoa que eu considere adequada para isso. Aspas. Para ser preciso, não há nada em seu contrato que diga que o Deus-demônio não pode recuperar o poder que ele deu. Então o Deus-demônio declarou: ouça-me, Shiger Renfer, por este meio considero você indigno e inadequado para meu poder. Doravante, ele será tirado de você. Console-se com o fato de que seu filho herdará seu poder. Que ele faça melhor com isso do que você fez. Shiger caiu no chão como uma poça de sangue. Um cristal vermelho surgiu de seus restos liquefeitos. O cristal vermelho brilhou intensamente. A luz vermelha que produziu não poderia ser obscurecida pela neve espessa por uma longa distância. Todos os vampiros caíram de joelhos e se curvaram. Grande é o Supremo da Carnificina. Eles disseram em adoração e adoração. Que a vontade da carnagem seja feita e que a carnagem desça à terra. Os outros vampiros tinham olhares de adoração fervorosa enquanto Malekith olhava para o cristal vermelho com inveja e ganância. Ele desejou poder correr e pegá-lo. Mas ele não pode. O poder que vem do coração da carnificina só pode ser concedido e não tomado à força. Então ele teve que observar enquanto o cristal vermelho voava para Ragnarok e afundava em seu peito. Um vampiro ancestral ressuscitará se for morto usando o corpo de qualquer novato de sua linhagem. Existe uma conexão do poder do sangue entre o ancestral e todos os vampiros de sua linhagem, mas os calouros são usados como recipientes para a ressurreição porque os calouros não têm nenhum direito na hierarquia. Os novatos estão no degrau inferior. Ragnarok é um novato agora ou parcialmente novato e isso se deve ao seu pai. Esta conexão é usada para transferir o poder do sangue entre eles. Mas agora o Deus-demônio está usando isso para transferir a origem do poder do sangue entre pai e filho sem quebrar o juramento que fez com Shiger. Agora ao vivo, disse Carnide em antecipação. O corpo de Ragnarok aumentou de tamanho com a introdução do coração da carnificina. Era como se ele tivesse sido inflado por uma súbita rajada de ar. Foi o poder e não o ar que invadiu seu corpo. Ele teria explodido se seu corpo não fosse 100% compatível com carnificina. Felizmente, seu corpo já foi preparado pela marca da carnificina, então seu corpo aceitou e começou outra rodada de mudanças. É mais como se tivesse retomado seu avanço. Mas seguiu outro caminho que originalmente não estava disponível para ele. Vampiros são como demônios. Eles são descendentes de um demônio, então é normal que sejam semelhantes aos demônios de várias maneiras. Eles têm um sistema de poder semelhante, exceto que os vampiros usam o poder do sangue e da energia do sangue em vez da energia do pecado. Os vampiros também têm uma marca em suas almas que determina as classificações e regula sua evolução, assim como os demônios. Uma das semelhanças mais importantes entre vampiros e demônios é a separação entre corpo e alma. Os demônios têm alma e corpo separados, que são sua fonte de imortalidade,
como visto nos reis demônios. Os vampiros ancestrais com o coração da carnificina também possuem esse mesmo sistema de imortalidade. Suas almas se fundirão com o coração da carnificina e ganharão a imortalidade com isso. Desta forma, a maior parte do seu poder é mantida após a morte. O deus demônio quer fazer a mesma coisa com Ragnarok. Fim do capítulo. Capítulo 987 Prós e contras do vampirismo. O corpo e a alma de Ragnarok estão atualmente separados. Ele se recusou a fundi-los para não se tornar um vampiro. Sua rejeição ativa durante o processo de avanço levou à separação ainda maior de seu corpo e alma. Ele está morrendo porque seu corpo perdeu o apoio de sua alma. Então o deus demônio decidiu conceder outro suporte ao seu corpo para que ele continuasse a viver. Mas o coração da carnificina traz mais vantagens do que um suprimento infinito do poder do sangue e da energia do sangue. O coração da carnificina é como a centelha do caos. Vem com o poder da evolução capaz de criar uma raça inteiramente nova desde que haja compatibilidade. O corpo de Ragnarok é compatível, então ele começou a evoluir. Primeiro, ele se tornou uma bolha gigante e redonda de carne vermelha. A carne começou a se moldar de acordo com o projeto presente em sua habilidade divina. Um crânio esquelético vermelho veio primeiro. Cresceu da bolha de carne. O crânio ficou coberto por pele e carne. Os chifres vieram em seguida. 4 grandes chifres vermelhos brotaram do chifre. Então os membros vieram em seguida. Eles surgiram do sangue como membros ossudos antes de serem cobertos com carne. Uma estranha fera, o Orog, nasceu da bolha de carne. Foi horrível no início por causa da falta de pele. Músculos e vasos sanguíneos estão à vista do mundo. O fluxo de sangue através deles também pode ser observado. Corresponde ao som audível do coração batendo nas costelas da criatura. A criatura permaneceu horrível enquanto se expandia ainda mais. Seu corpo cresceu em ritmos diferentes, então algumas partes se expandiram mais rápido que outras. Isso levou à fratura dos ossos e à ruptura dos músculos. Sangue vazou por toda parte. Não ajuda o fato de não haver olhos presentes no crânio da criatura. Existem 6 órbitas vazias com lágrimas de sangue. A criatura finalmente entrou na última fase de mudanças depois de crescer até atingir 50 metros de comprimento. 8 grandes presas irregulares e curvas cresceram das mandíbulas da criatura. Todos os dentes da mandíbula são caninos afiados e pretos, mas esses 8 são especiais. Eles não têm o formato liso dos outros dentes. Eles são ásperos e parecem lâminas improvisadas esculpidas em rochas. As caudas foram as últimas a crescer. Eles saíram da garupa da criatura, um após o outro. Eles não pararam de aparecer até que houvesse 9 deles. Então a pele cobriu as caudas finas e todo o corpo. A grande criatura com pelo preto e listras vermelhas finalmente parou de crescer ou mudar. Aquele Shiger problemático, queixou-se Carnide. Ele criou um problema para mim mesmo na morte. Ele fez de tudo para fazer Ragnarok viver, mas Ragnarok ainda se recusa a se tornar um vampiro e também se recusa a aceitar seu corpo. Se Shiger não tivesse feito o juramento para proteger seus entes queridos, Carnide estaria livre para fazer qualquer coisa com Ragnarok agora. Mas não pode ser violento. Tem que convencer o teimoso campeão que prefere morrer a se tornar um vampiro. Eu sei que você pode me ouvir. Disse para Ragnarok. Ragnarok não disse nada. Você quer morrer, mas não pode morrer ainda. Não com o meu coração de carnificina em seu corpo. Mesmo a morte não pode salvá-lo. A carnagem não terá seu prêmio negado na morte. Toda a sua existência é minha de agora em diante na vida e morte. Ragnarok ainda não disse nada. Mas Carnide não desistiu. É do seu interesse fugir agora. Elfos da floresta estão chegando e eles não gostam de vampiros. Imagine a servidão eterna a mim, mesmo na morte. Se você acha que estar vivo é ruim, estar morto será muito pior. A fera se levantou. Ele balançou um pouco e suas patas lutaram para encontrar apoio no gelo escorregadio. Então garras negras apareceram nas patas e agarraram o gelo para que a fera finalmente conseguisse ficar de pé. Escolheu uma direção e começou a se mover.
Foi lento no início, mas logo ganhou velocidade. Malekith observou a criatura fugir com inveja. Ele resmungou para si mesmo: coisas boas não deveriam ser dadas a vira-latas incivilizados. Claro, ele fez questão de manter esse pensamento para si mesmo. Ele não se atreve a desobedecer ao seu primogenitor e muito menos ao Supremo da Carnificina. Ele pode estar morto, mas há coisas piores que a morte. Só de pensar nessas coisas o fazia estremecer. Então ele balançou a cabeça e se levantou. Vamos agora. Temos nossas ordens. Devemos criar uma trilha para distrair os elfos da floresta. Ele disse aos seus subordinados. O grupo de vampiros correu junto em outra direção. Os elfos da floresta que perseguiam Shiger estão prestes a alcançá-los e o deus demônio não quer que Ragnarok seja capturado, então os vampiros os distraem. O sol também está prestes a nascer, então eles têm que se esconder em algum lugar no subsolo. Os vampiros não estão ativos durante o dia. É uma fraqueza séria que eles têm. Não é a luz do sol que os enfraquece. A luz não precisa tocá-los para que seja sua fraqueza. Essa fraqueza, assim como sua força, vem de seu ancestral supremo. O deus demônio fica mais fraco quando o sol nasce acima do avião. Bloquear toda essa luz e calor é um assunto sério. A luz e o calor aceleram a taxa de reação. O deus demônio da Carnificina é um ser energético em estado de estase entre a vida e a morte. A luz e o calor tentam tirá-lo de sua estagnação. Isso faz com que o deus demônio redirecione parte de seu poder para se manter unido. Isso desvia o poder do sangue que flui para os vampiros e os enfraquece. Portanto, a luz solar enfraquece indiretamente os vampiros. Faz com que os vampiros durmam. Vampiros mais fortes com um suprimento maior de poder de sangue dormem menos, mas todos os vampiros ficam enfraquecidos durante o dia, até mesmo os vampiros ancestrais. É claro que a luz solar direta irá fritar os vampiros e transformá-los em pó. Fim do capítulo. Capítulo 998 Classificação de potência. Fenrir não é o transcendente fraco que ele fingiu ser. Ele também não correu perigo quando a montanha desabou sobre ele. Afinal, ele estava bem e poderia ter se desenterrado se Shiger não o tivesse salvado. Se Ragnarok conhecesse a verdadeira profundidade do poder do Imperador, então ele não gostaria de estar perto dele. Então eles não conseguiriam falar e o Imperador não conseguiria convencê-lo da ideia de se tornar um arauto da fonte da vida. Não é culpa de Ragnarok ele ter sido enganado. Ele é bastante cauteloso, mas ele confia em sua percepção e sua percepção pode ser enganada. Aqueles que são proficientes na lei da vida são especialmente bons em ocultar a aura e os sinais de vida. Ragnarok não sabia que estava cavando o corpo de um golem de gelo e não sabia que o imperador com quem estava falando era um rei da lei. Lydian geralmente é sensível a essas coisas, mas Ragnarok enfrenta um inimigo digno desta vez. Seu inimigo poderia até enganar Shiger e o deus demônio, então não é culpa dele que sua percepção tenha sido enganada. Ele está simplesmente superado. A diferença de poder tornou irrelevante sua cautela e seu conhecimento sobre a capacidade de esconder sinais de vida. Ele estava alheio aos truques porque eles não lhe queriam fazer mal. Não havia perigo, então sua intuição não sentiu nada fora do lugar. A fonte da vida realmente foi responsável por tudo para enganá-lo. Gealdira também costumava mascarar sua aura de vida. É uma técnica que ele usa com seu conceito de vida para imitar a capacidade de esconder que aqueles com o conceito de escuridão têm. O Pai Árvore também pode fazer isso e fez isso com grande efeito no plano Zargoth. Zernon ficou extremamente frustrado com suas travessuras. É a vez deles ficarem frustrados agora. Ragnarok não sabe quem o está observando, apenas que está sendo observado. A fonte da vida pode estar muito perto dele e ele nem saberia. Se ele não conseguisse determinar a força do imperador que estava bem à sua frente, então ele não seria capaz de identificar a fonte de vida que escondia a aura vital do imperador, mesmo que olhasse diretamente para ela. É óbvio agora que o imperador não é um fraco. Ele tem estatísticas que são pelo menos 10 vezes maiores que um rei da lei que compreendeu apenas uma lei deveria ter.
Ele tem as estatísticas dos soberanos mais fracos da lei. Seria correto dizer que ele se saiu bem por alguém sem linhagem real. Outros transcendentes teriam ficado estagnados durante todo esse tempo em um plano sem energia de origem, mas ele usou todo o tempo que tinha para si mesmo e para a origem, energia que ele obteve da fonte da vida para compreender as leis. Ragnarok não poderia ter suspeitado que ele era um rei da lei. Alguém sem energia origem não pode compreender ou usar leis. Ele não sabia que o imperador já era um representante da fonte da vida. O título de heráldica concedeu ao imperador energia de origem e energia vital que elevou suas estatísticas a um nível extraordinário. Se não fosse pelo pouco talento e baixa ligação com as leis de Fenrir, ele seria mais forte como resultado dos mais de 100 ciclos de origem que viveu. A má conexão com as leis não é incomum em corridas com modelos. É um prejuízo ter conexões com outros membros de sua raça e obter impulso com isso. Essa conexão obscurece sua conexão com o mundo. O imperador Fenrir tem a mesma autoridade que se verá em um rei da lei que compreendeu uma lei. Mas ele também tem o impulso de sua estatística de PODER que os reis normais da lei não têm. Do jeito que está, ele tem uma classificação de poder de 10 elevado a 13. Isso é obtido multiplicando qualquer uma de suas estatísticas, por sua autoridade, e seu aumento de sua estatística power. Um soberano normal, mas talentoso, terá uma estatística em torno de 1 bilhão e uma autoridade de 10.000, o que resultará em uma classificação de poder de 10 elevado a 13. Isso significa que será necessário um soberano da lei bastante poderoso para se igualar a Fenrir no poder. Essa é uma quantidade espetacular de força para um rei da lei. Mas ele tem que se afastar do imperador Hinoz, que é um transcendente, sem iniciar uma briga por temer por sua vida. O imperador Hinoz foi abençoado. Se existe um filho do destino, ou um filho do céu, ou um filho da bênção, então seria Hinoz. Hinoz é um modelo, então ela tem o status de poder e ganha poder por meio de conexões. Ela também é filha do avião. Ela, portanto, tem uma conexão com todos os seres do plano. Isso significa que ela tem sorte de receber o impulso de trilhões de conexões. Isso é uma tremenda quantidade de impulso e uma tremenda fonte de poder. Como se isso não bastasse, a vontade do plano também fez um acordo com a fonte da vida para que Hinoz tivesse acesso à energia origem para compreender as leis e à energia vital para aumentar suas estatísticas. Portanto, não é de admirar que um rei da lei seja um modelo e tenha desistido de uma luta com um transcendente. Fenrir pode ter sido o maior imperador, e mesmo que os Warog sejam a escória do que costumavam ser em seu apogeu, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade, ele nunca teve chance contra alguém tão especial como Hinoz. Ele ainda não seria capaz de se igualar a ela se a população de Warogs explode-se repentinamente de seus escassos números de 100 milhões para bilhões e eles formassem um império com ele. É porque Hinoz também ficará mais forte com o aumento da população de Warogs. É apenas um jogo perdido para qualquer um se comparar a ela. Fim do capítulo. Capítulo 989 Carnificina da língua doce. Ele é da opinião que o deus demônio colocou o coração da carnificina em seu corpo porque sentiu sua alma poderosa. Sua alma poderosa provavelmente intrigou o deus demônio que então decidiu criar uma conexão maior entre eles para que um canal mais forte fosse formado entre eles. Ele esperava que o demônio tentasse matá-lo imediatamente por sua alma, em vez de falar com ele. Então ele perguntou por que o deus demônio não estava sendo enérgico com ele. Afinal, ele já está preso. A voz em sua cabeça suspirou. Gosto da sua determinação. Não quero realizar uma aquisição forçada para não roubar sua vontade e originalidade. A originalidade é necessária para a criatividade e a criatividade é necessária para a arte. Em outras palavras, quero preservar o que torna você especial para que você crie mais obras de arte. É para que Carnide se torne mais forte. Ragnarok riu em sua mente. Ele decidiu desmascarar o blefe do deus demônio, isso é mentira. Se eu conheço demônios e os conheço muito bem, eu sei que eles gostam de mentir.
Existem apenas duas razões para não fazer algo. É porque você não pode fazer isso ou porque você não quer. Ele disse com confiança: se você está dizendo que não quer, então deve haver uma razão muito boa para isso. A razão que você deu não é boa o suficiente. Não acho que sou especial o suficiente para merecer o coração da carnificina. Você pode dá-lo a quem quiser. Então deve haver algo acontecendo que você não está me contando. A voz em sua cabeça riu também. Isso é inteligente, mas você está errado sobre sua conclusão. Você realmente é especial. Você tem uma alma poderosa e uma poderosa habilidade divina. Preciso que você seja meu campeão da carnificina neste plano. Isso só pode acontecer se eu não sobrescreva sua existência. Você realmente quer que eu acredite que você não está curioso para saber por que tem uma alma tão poderosa? Ele perguntou: "Oh, estou muito curioso sobre isso. Eu gostaria de chegar ao fundo disso, mas você ser meu campeão é um assunto muito mais importante, então vou mantê-lo vivo. Além disso, você me dirá no devido tempo, quando nos tornarmos bons amigos. Vocês descobrirão que sou um bom ouvinte. Bons amigos como meu pai?" Ragnarok perguntou. "Exatamente. Somos tão bons amigos que vou me sentir mal por fazer algo ruim com você. Ele desejou que você fizesse grandes coisas e eu vou lhe dar essa oportunidade. Tudo que você precisa fazer é me oferecer sua lealdade e alma." Ele zombou. "Esse demônio deve pensar que sou ingênuo e estúpido porque sou jovem", pensou consigo mesmo. Essa é a única explicação que ele consegue encontrar para o motivo pelo qual o deus demônio diria que se sentiria mal por fazer algumas coisas ruins com ele. Ele seria realmente estúpido se acreditasse nisso depois de testemunhar a morte de seu pai. Então ele perguntou: "Certo, e o seu compromisso com a minha segurança não tem nada a ver com a escritura de sangue que você suspirou com meu pai?" Ele viu a folha de papel vermelho sangue e o que estava escrito nela quando Shiger a puxou para mostrar a Malekith. Ele suspeitava de sua validade devido à morte de seu pai, mas tem certeza disso agora que os demônios decidiram mentir. A voz em sua cabeça riu. "Não tem vergonha de ser pego mentindo. Seu garotinho astuto, vejo que você está ciente disso. Por que você está fingindo não saber por que não estou sendo enérgico se você já sabe?" Ele perguntou em resposta: "Por que você está tentando me enganar?" "Olho por olho então. Devo dizer que isso é muito melhor do que seu pai. Ele era um tolo e um chato. Espero que você não me decepcione. Isso pode me forçar." Ragnarok concordou. Sim, ele era um tolo. Ele era um tolo por fazer acordos com um deus demônio. Agora, não diga isso. Sou um empresário honesto. Faço negócios que atendem aos meus clientes. Seu pai se preocupava com seu ente querido e conseguiu o que pediu. Não zombe dele por isso agora. Afinal, é o acordo dele comigo que está mantendo você vivo agora. Ragnarok sorriu e disse: "Certo. Mas essa segurança só durará até você encontrar uma brecha para passar. Não seja tão desconfiado. Não é bom para a sua saúde. Não há necessidade de suspeitar tanto de mim. Tenho boas intenções para você. Posso lhe dar poder e autoridade. Posso lhe dar riqueza e prazer além do seu desejo mais selvagem, sonhos. Você quer o avião inteiro só para você? Eu posso dá-lo a você." Isso não pareceu convincente para Ragnarok e ele percebeu que o deus demônio não negou sua acusação. Em vez disso, o deus demônio pediu sua alma novamente. "Estou bem, obrigado pela oferta, mas não lido com demônios." Ele recusou sem medir palavras. Ele recuperou um pouco de sua confiança depois de confirmar que o deus demônio não pode agir com força contra ele agora. Isso significa apenas que ele está atualmente a salvo do deus demônio, não eternamente seguro, então ele não pode baixar a guarda. Mas ele e toda a legião tiveram um breve momento de descanso e pararam de ficar nervosos com a possibilidade de serem exterminados em breve. O deus demônio, por outro lado, não está feliz. Ele resmungou e disse: "Você deveria mudar essa sua atitude teimosa. Mas não vou levar isso a sério. Sou muito paciente. Posso esperar."
Enquanto isso, você tem que ficar em segurança se não quiser morrer. O sol está prestes a nascer e você é parte vampiro. Seu corpo vai começar a quebrar, então você precisa parar e deixá-lo descansar. Fim do capítulo. Capítulo 990 Vendas Deus Demônio. Tudo bem então. É a maldical da minha existência. Vou me esconder do sol. Ele concordou em se esconder. Então ele riu. Quão poderoso você pode ser quando o sol o enfraquece. Mesmo a formiga mais baixa não se transforma em pó ao sol. Vampiros são uma vergonha apenas por essa fraqueza. O Deus Demônio não se ofendeu com sua zombaria. Assumiu um tom de palestra: o sol fornece energia para as atividades da vida. Não é um eufemismo dizer que o sol é a fonte da vida. Mas eu pego a vida e coloco nela um estado de transição entre a morte e a vida. O sol tenta quebrar esse estado de transição. A energia que ele produz torna minha forma instável e meu estado decide sobre a vida ou a morte. Então o Deus Demônio suspirou de pena. Honestamente, é um aborrecimento. Ragnarok não parava de rir enquanto corria no gelo. Você chama isso de aborrecimento, mas eu chamo de fraqueza. Seus descendentes são forçados a dormir por causa disso e são fracos à luz e ao fogo. Além disso, eles não podem usar mana ou energia origem porque estão fora de sincronia com o você pode chamá-lo do que quiser, mas isso não muda o fato de que seus descendentes são fracos por sua causa. Vampiros podem aterrorizar os mortais assim como os demônios são a matéria de seus pesadelos, mas seres poderosos não temem vampiros ou demônios. Os vampiros são os lacaios de um deus demônio. Eles são como vasos de deuses. Eles têm um nível máximo que podem alcançar e têm fraquezas graves, até mesmo Geldira, que não era nada especial, poderia derrotar um duque, facilmente sem luta. Os únicos vampiros que são aterrorizantes são os primogenitores ou os vampiros ancestrais. O resto dos vampiros, que é a maioria deles, não pode ser comparado com aqueles que estão no caminho da perfeição. Se não fosse pela falta de limite em suas estatísticas, então seriam uma raça inútil. Mesmo assim, outras raças que têm limites em suas estatísticas usam a energia origem e a autoridade das leis para combiná-las. Ele não é um vampiro completo, mas já sofre os efeitos negativos desse tipo de existência. Ele tem que se esconder em algum lugar e descansar para que seu corpo não desmorone. Sua situação também faz com que ele não possa mais voar. Sua alma está atualmente fora de sincronia com seu corpo, então qualquer coisa que precise da manipulação de seu espírito não está disponível no momento. Ele não pode voar nem lançar feitiços. Não, a menos que ele permita que sua alma se funda com o coração da carnificina e se torne um primogenitor. Mas ele não fará isso. Suas fraquezas atuais não são nada comparadas às desvantagens de se tornar um vampiro completo. O Deus Demônio não ficou bravo por ele zombar dos vampiros. Neste momento é um vendedor e está tentando convencer Ragnarok a comprar o que está oferecendo em troca de sua alma. Então não vai ficar com raiva. Isso é ruim para os negócios. Ele sorrirá e manterá uma atitude alegre. Afinal, um cliente tem sempre razão, mesmo que seja um pequenino que possa ser esmagado até a morte. Ele apenas riu e disse: é bom que você esteja ciente das fraquezas dos vampiros. Isso o ajudará a preservar sua vida quando você se tornar totalmente um de nós. Ragnarok parou de sorrir. Ele zombou: o que faz você pensar que eu me tornarei uma de suas crias? Minha rejeição não foi indicação suficiente de que eu preferiria morrer a me tornar um vampiro. O Deus Demônio riu. Que garoto jovem e puro. Você é uma lufada de ar fresco, sabia disso? Ragnarok bufou e ignorou a pergunta. A voz dele continuou com confiança: já vi essa situação várias vezes. Muitos mortais dirão que preferem morrer a se tornarem vampiros. Mas eles mudam de ideia com o tempo. É por causa da necessidade de poder ou da necessidade de imortalidade. Então perguntou a ele: você sabia que os vampiros não têm expectativa de vida restrita como aqueles no caminho da perfeição? Você pode viver para sempre como um vampiro. Tudo que você precisa fazer é oferecer sua lealdade ao Carnage. Claro, nada é perfeito neste mundo.
Há prós e contras em tudo. Você está vendo os contras agora, então permanece inflexível sobre sua decisão. Isso pode mudar quando você começar a ver os prós também. Você pode simplesmente se tornar aberto a vampirismo com o tempo. Não seria a primeira vez. Você é um mortal. Os mortais mudam de ideia o tempo todo. Veremos isso, disse Ragnarok. Isso é tudo que Ragnarok poderia dizer sobre isso. Ele tem certeza de que não mudará de ideia. Ele não é um mortal. Ele tem um grande objetivo pelo qual está disposto a sacrificar sua vida. Algo como a vida eterna e o escasso poder não o tentarão a se tornar um lacaio de um deus demônio e ficar eternamente em jugo. A legião como um todo também sofrerá se ele se tornar subordinado de um deus demônio. Todo o seu objetivo será prejudicado por causa dele. A extensão total do dano é desconhecida, mas não será um bom presságio para Lydian quando houver um clone que obedece a outro e os delatará para o deus demônio. Essas são razões lógicas pelas quais ele não oferece sua alma. Ele tem outras razões ilógicas para permanecer obstinado. Seu orgulho nunca permitirá que ele faça tal coisa quando outro clone da legião for um demônio que quer se tornar um deus demônio. A Eternos é atualmente um demônio de alto escalão escondido dentro do domínio dos demônios de alto escalão e se escondendo do Lorde Demônio Beelta que o persegue. Mas o futuro pode mudar. Já existe um plano para libertar a Eternos e capacitá-lo. A Eternos pode ir longe e também se tornar um deus demônio. O que acontecerá com ele como lacaio de outro deus demônio? Já é muito vergonhoso para ele pensar nisso. Ele preferiria morrer. Fim do capítulo. Não há coisa mais fria do que o conselho cuja aplicação seja impossível. Confúcio.